Felipe Luiz dá pulos de alegria, nação. O Flamengo fecha a contratação de novo jogador. Vamos repercutir essa vitória maravilhosa do Flamengo também no Campeonato Brasileiro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. E ó, cancela o WhatsApp. WhatsApp, funcionário do Flamengo, jogador do Flamengo, dirigente do Flamengo, vocês estão proibidos de consumir o WhatsApp. Tá derrubado. Tá cancelado. Porque o Flamengo precisa de paz. O Flamengo precisa de tranquilidade. Porque se o Flamengo sem tranquilidade consegue, depois de quase 30 anos, o Flamengo não ganhava, meus amigos, em Bragança Paulista, há quase 30 anos, 29 anos, última vitória do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino lá, foi há simplesmente 29 anos. Em 1996, quando o Sávio fez um dos gols da vitória do Flamengo, aliás, olha que coincidência, o Sávio que foi um dos responsáveis por levar o Wesley para o Flamengo. E o Wesley que fez um dos gols da vitória do Flamengo, aliás, um gol importantíssimo que tirou o empate do placar. É lógico, é evidente que o do Léo Pereira é muito importante também, o que empatou, botou o Flamengo em pé de igualdade, mas gol do Wesley, que ele seja feliz. Tá praticamente vendido para Roma. O Flamengo tá botando a Roma ali no banho-maria para fechar a contratação do lateral direito. E aí, naturalmente, vai liberar o Wesley, que provavelmente fez essa última partida com a camisa do Flamengo, por isso que tirou a camisa, mostrou para a torcida, abraçou o Felipe Luiz, enfim, bem bacana a situação do Wesley. Agora, temos que falar de Matias Vinha. O que o Matias Vinha jogou é pro Felipe Luiz naturalmente pegar, botar a mão na consciência e falar, olha, não vai ter jeito. Vai ter que jogar o Vinha do lado esquerdo, porque por mais que o Varela tenha dado uma volta por cima no Flamengo, aquela coisa toda, melhorou, mas fica torto, não adianta, o cara não é ambidestro. O Varela é lateral direito, jogou eventualmente bem na lateral esquerda, mas, gente, o Vinha é da posição, ele é lateral esquerdo, ele é canhoto. Então, gente, entre improvisar e botar o jogador da posição, eu sempre vou preferir botar o jogador da posição. Então tem que jogar. É o Vinha daquele lado. Que ele jogou, ele acabou com o jogo. Um jogador que teve uma lesão seríssima, aliás, lesões seríssimas, a gente precisa colocar no plural sim, porque ele teve lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, teve lesão de menisco por ali, ele teve fratura da tíbia, ele teve lesão do medial, ele teve uma lesão multiligamentar, além de uma fratura na tíbia, uma situação delicadíssima, e consegue voltar no mais alto nível vestindo a camisa do Flamengo, entrando ali no segundo tempo, que surpreendeu até de certa forma o Felipe Luiz, que na entrevista coletiva se mostrou surpreso. Olha, eu fiquei surpreso com a atuação do Matias Vinha, disse o Felipe Luiz, e não é para menos. Realmente ele entrou e acabou, botou debaixo do braço, e ele que inicia a jogada, aliás, do segundo gol do Flamengo, ele que dá o passe pro Alacian, o Alacian vai dar pro Wesley, o Wesley vai lá e faz o gol do Flamengo. E aquela cena maravilhosa do Pedrão abraçando o Felipe Luiz. A amizade é tudo. Meu amigo, é isso aí. Cumprimentou, saiu, cumprimentou o Felipe Luiz, abraçou o Felipe Luiz. Jogou bem. Pô, não fez gol, Pedrão. Nem sempre vai fazer gol, mas o importante é isso. É quando o Flamengo não tem a posse de bola, ele se entregar ao máximo
que ele consegue, ele se entregou quando o Flamengo não possuía a posse de bola. Eu gostei muito dessa atitude dele. Isso sim é atitude de jogador de Flamengo, que ele se inspire nos grandes atacantes pelo mundo que tem esse tipo de atitude quando o time não tem a bola. Aliás, o De Arrascaeta, rapaz, podia não estar num dia mais brilhante, tecnicamente falando, mas dando carrinho dentro do campo, né? Um negócio assim impressionante, né? No final do jogo, na lateral, cortando bola, voltando para marcar, é isso aí, né? O Pedro, que a gente estava falando agora há pouco, postou uma foto com Wesley, escreveu Sequeda nas redes sociais. Quem não pegou a referência, quando o Neymar estava no Barcelona, o Piqué, zagueiro do Barcelona, postou uma foto com o Neymar e escreveu Sequeda, ou seja, fica. Queda é fica. Em espanhol, ele fica, né? Só que acabou que o Neymar saiu, mesmo com essa publicação do Piqué, e foi pro PSG. Então, sempre que alguém bota Sequeda, o cara nunca fica. Então, meio que foi uma referência que o Pedro buscou ali do Piqué. Acho que já deixando bem claro ali que o Wesley não fica no Flamengo. Olha, quero destacar um ponto aqui que eu não vejo muitas pessoas falando, passa até desapercebido. Agora, desde que o Rodrigo Caio assumiu a bola parada do Flamengo, como o Flamengo faz gol de bola parada, hein? Vamos ressaltar isso aí, hein? Fez gol de bola parada, com tudo bem que porque foi mais desviou no primeiro pau, foi pro segundo, Pedro finalizou, fez gol de bola parada de novo contra o Red Bull Bragantino, gol de cabeça do Léo Pereira, como manda o figurino, cabeceou para baixo, não deu chance nenhuma pro Cleiton se transformar em Manuel Neuer. Aliás, o Fábio, hein, teve uma falha terrível contra o Palmeiras, contra o Flamengo vira o Neuer, aí contra o Palmeiras dá essa paçocada que ele deu. Vocês viram a falha do Fábio? Enfim, mas queria destacar esse ponto também, como melhorou a bola parada do Flamengo desde que o Rodrigo Caio assumiu. E ó, o Flamengo chegou à incrível marca de 55 vitórias de virada na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. De 2003 a 2025 é o time disparado com mais vitórias com viradas na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Em segundo você tem o Corinthians com 52 e o Atlético Mineiro em terceiro logo atrás com 51 vitórias por virada. Mesmo o Flamengo tomando um gol ridículo que tomou, eu achei aquele gol ridículo, tem mérito do Bragantino, jogada ensaiada, o time teve a cabeça no lugar, teve o psicológico forte e deu a volta por cima. E Flamengo é isso aí. Não é porque toma um gol que tem que entregar as placas, entendeu? Tem que colar as placas, meter o pé, não. Tem que brigar, tem que lutar e dar a volta por cima. E olha, eu não concordo o que fazem com esse menino chamado Everton Araújo. Ele pode não ser o jogador mais brilhante do mundo, precisa melhorar em alguns aspectos, sobretudo quando não tem a bola, ele precisa passar melhor. Ele é um meio campista, eu entendo isso. Agora, dizer que não joga nada, que é isso, que é aquilo, eu não concordo com essa situação. Fez um bom jogo, entendeu? Com bons desarmes, ele é muito bom desarmando de fato, precisa melhorar no passe, é jovem, dá pra evoluir nessa situação, tá? Enfim, pelo menos é a minha opinião, beleza? Bom, Felipe Luiz comentou, né, sobre, mesmo que de forma bem branda, ele comentou sobre essas questões internas do Flamengo que acabam podendo refletir dentro do campo. E ele disse: primeiro, dizer que é um grupo muito bom, que gosta de trabalhar, que quer vencer e quer ganhar. Eu lembro que quando eu era jogador e vinha um treinador, o que a gente mais queria era treinos chatos e que nos dessem soluções para vencer. Esse grupo não era o que gostava de rachão, de treino divertido, mas sim do caminho para a vitória. Como eu fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm quando se unem. E ele fala mais. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado de amigos e irmãos.
Um grupo que se cobra olhando no olho. É blindado a esse tipo de coisa. É ruim, mas eles se blindam e conversam entre eles e é o que está no alcance porque o futebol é dos jogadores. Pode estar explodindo tudo, mas eles é que entram em campo e a imagem deles é que está exposta. E eles estão sempre prontos para dar o melhor pelo Flamengo. E, de fato, deram o melhor pelo Flamengo, conseguiram uma vitória histórica sempre que o rubro-negro... E o Flamengo vai pegar o Bragantino fora. Já é sabido que vai perder. Não perdeu, não empatou. Pelo contrário, o Flamengo dessa vez venceu. E outra, tem mais um tabu, Felipe. O Flamengo quebrar esse ano. Eu vou tentar fazer essa pergunta para você na coletiva, mas desde 1997 o Flamengo não ganha do Juventude jogando fora de casa lá no Alfredo Jaconi. Espero que também nesse ano o Flamengo consiga quebrar esse tabu, esse aí de 28 anos sem vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi, beleza? Em Caxias do Sul. O Léo Ortiz, após o jogo, falou com os jornalistas na Zona Mista e disse o seguinte sobre essa questão extracampo, que acabou expondo o Nico de la Cruz. E ele fala: lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas. Ele é um cara que batalha tanto para nos ajudar dentro do campo. Vamos sempre brigar pelos nossos companheiros, falou o Léo Ortiz. E ele está coberto de razão em relação a isso. Tem que se unir. Um completo absurdo foi feito com o Nico de la Cruz. O Flamengo demorou, mas beleza, antes tarde do que nunca. Tomou as medidas cabíveis contra o José Luiz Runco, demitiu o José Luiz Runco, até porque se o Flamengo não demitisse o José Luiz Runco, o Flamengo correria o risco de ser processado pelo De la Cruz. Porque mesmo o De la Cruz querendo processar o Runco, agora ele não faz mais parte do Flamengo. O Flamengo pode ir até a justiça e falar: olha, realmente, um funcionário nosso falou isso de um jogador. Entretanto, nós tomamos as medidas cabíveis. Nós demitimos ele. Ele era o chefe do departamento médico. Então, pelo menos, tomar esse tipo de atitude. Então, José Luiz Runco não faz mais parte do clube de regatas do Flamengo, que agora fica chefiado de vez pelo Fernando Sassá, que não sei se o Flamengo vai ao mercado e contratar um outro cara para ser o chefão ali do departamento médico. Muito se fala na possibilidade de, vai trazer o Tanuri de volta, Pedrão. Pouco acredito nisso, até porque o Tanuri envolve uma questão política, ele é muito próximo do Rodolfo Landim, então pouco creio realmente que o BAP iria recontratar o Tanuri para trabalhar no Flamengo, tá? Enfim, que o departamento médico do Flamengo esteja em boas mãos e que reveja algumas situações, porque tem algumas notícias de que certos funcionários não sabem usar o maquinário novo, chegaram sem saber usar, muitas lesões no Flamengo, acaba que o departamento médico é colocado em xeque, gente. O anterior não era colocado quando tinha muita lesão também, a mesmíssima coisa vai acontecer com esse. Ainda mais que é um departamento médico que assumiu agora o clube. São 8, 9 lesões. Vamos descartar aí a do Ayrton Lucas, que foi uma lesão de corte, né? Ele, infelizmente, teve azar no lance. Ou maldade até mesmo do jogador do São Paulo. E tira do pulgar. Agora, de resto, Danilo, De la Cruz, tudo bem que o De la Cruz vinha de uma lesão traumática também. Mas agora já tá fora faz um tempo, enfim. Flamengo também, pessoal, meio que o jogo ofuscou essa situação, anunciou a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez. Pessoal, Ñíguez. Pessoal falando aí como se pronuncia. Eu vou chamar de Saúl, é Saúl. Pra mim é Saúl. Ficar falando Saúl Ñíguez fica difícil. Então, pra mim, é Saúl. Ele assinou um contrato de 3 anos com o Flamengo. Assim que tiver
no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Naturalmente já vai poder estrear com a camisa do Flamengo, a ver se ele estará à disposição para esse confronto diante da equipe do Atlético Mineiro, beleza? Vamos lá, minha galera. Prefeito envia ofício ao Flamengo em que propõe assumir retirada de dutos no terreno do gasômetro quase um ano após a compra do terreno na Avenida São Cristóvão pelo clube. Eduardo Paz publica na rede social que medida serve para viabilizar economicamente a execução do estádio, que tem vários dutos debaixo dele, né, que um dia já foram dutos de gás, porque era um gasômetro ali, por isso o nome terreno do gasômetro, fora também que tem que descontaminar o terreno, não é só a retirada dos dutos, precisa também ter a descontaminação do terreno. Não sei se a prefeitura vai arcar com isso também ou se vai apenas realizar a retirada dos dutos, tá? Até porque não tem nenhum problema para o público ali que for frequentar, para os jogadores, enfim, para todo mundo que for frequentar o futuro estádio do Flamengo. Flamengo abriu, pessoal, negociações com Emerson Royal para substituir o lateral direito Wesley do Flamengo. Lateral direito estava encaminhado com o Besiktas, mas balançou com a proposta rubro-negra, que está confiante no acerto com o atleta, minha galera. Pois é, mais um chapéu que o Flamengo vem dando em clube turco, dessa vez para cima do Besiktas. O Royal estava bem próximo de acertar com o clube turco, é jovem, tem 26 anos de idade, já teve um destaque enorme na carreira, né? Ele na Inglaterra mesmo, né? Numa equipe pequena na Inglaterra, não lembro se era o Burnley ou se era o Aston Villa. Ele sai dessa equipe, vai pro Tottenham, ele não foi tão bem no Tottenham, é criticado por muitos torcedores, sai do Tottenham, vai pro Milan e também é criticado, mas, gente, eu acho que aqui no futebol brasileiro é um jogador que deve sim fazer a diferença. Inclusive, o Fabrício Romano trouxe a informação que o Emerson Royal já deu o ok ao Flamengo e vai assinar um contrato com o Flamengo, tá? O lateral direito já aceitou a proposta rubro-negra. Agora o clube carioca busca acertar os últimos detalhes com o Milan para concluir a contratação, pessoal. As negociações estão em estágio final, estão praticamente acertado e fechado com o Flamengo, o Emerson Royal. Chegando o Emerson Royal, assinando o contrato do Emerson Royal, Flamengo naturalmente vai liberar o Wesley para Roma. Tá levando meio que num banho-maria a situação aí do Wesley e parece que a Roma não tá tão, sabe, dando aquele ultimato todo pra cima do Flamengo, como se diziam aí pelas mídias. A Roma quer o jogador logo, mas também sabe que o Flamengo busca uma reposição pro lugar aí sim para liberar o atleta. Michael recusa a proposta de clube árabe e continua no Flamengo, segundo Caemota e GE. Globo. O atacante recusou a proposta do Al-Ula da Arábia Saudita e continua no Flamengo, pessoal. A expectativa do clube e do staff do jogador, no entanto, é de que novos movimentos vindo do Oriente Médio aconteçam ainda nessa janela de transferências. A proposta do Al-Ula era de 2,5 milhões de dólares pelo empréstimo de um ano, com uma opção de compra de 4 milhões de dólares após o final do período, pessoal. O próprio Michael recusou a proposta, não foi nem o Flamengo, tá? O jogador não quis ir para esse clube, beleza? Pessoal, complicando no Tati Castelhanos, Flamengo deve ir atrás da contratação de Richarlison, jogador do Tottenham, que está em baixa na Europa, ex-atleta do Fluminense, que quem sabe pode sim pintar no Flamengo. A ver e observar os próximos movimentos do Mengão. Fluminense que perdeu mais uma. Ê, coisa boa, coisa linda. Continue perdendo. Você que tá aí, se inscreva no canal, se inscreve. Vamos bater 1 milhão, galera. Aciona o sino da notificação, deixa teu like, tamo junto. Saudações de Brunegras.